Menina manda foto para a mãe para avisar que já está na escola. Mãe amplia a imagem e liga para o 190 imediatamente. Já cheguei na escola, mãe. Não se preocupa, tá? A mensagem acompanhada de uma selfie familiar chegou ao celular de Laura exatamente às 7h32 da manhã, como de costume. Laura sorriu ao ver a mensagem de Cláudia, sua filha de 16 anos, sempre cuidadosa, obediente e pontual. Ela já está tão crescida, e murmurou Laura, levando a mão à tela do celular, ampliando a imagem como um gesto automático. Na foto, Cláudia estava em pé diante de um quadro branco, ao fundo, as fileiras de carteiras escolares. A menina esboçava um leve sorriso, mas seu olhar parecia um pouco forçado. Laura, a princípio, não notou. Até que viu uma mão estranha. Logo atrás de Cláudia, no canto esquerdo da imagem, havia uma mão masculina segurando suavemente a manga do casaco da menina, como se a estivesse puxando para trás. Os dedos eram ossudos, a pele pálida acinzentada, as unhas sujas. Aquela mão não parecia de nenhum estudante. O coração de Laura parou por um instante. Ela aproximou ainda mais o celular dos olhos, o peito prestes a explodir. Deu mais na área ao fundo e viu o rosto parcialmente oculto de um homem, com uma cicatriz longa que ia da têmpora até o pescoço. O homem olhava diretamente para a câmera, com um olhar gelado e ameaçador. Laura deu um salto, deixando o celular cair no chão. A xícara de café tombou, derramando-se sobre a mesa. Tremendo, ela apanhou o aparelho, o coração disparado. Não, não pode ser, murmurou, e imediatamente abriu a agenda de contatos para ligar para Cláudia. Chamou uma vez, depois caiu na caixa postal. Tentou de novo. Segunda vez. Terceira. Ninguém atendeu. Preciso fazer alguma coisa. Agora mesmo. Ela rapidamente discou para a polícia. 190, em que posso ajudar? Minha filha, acho que ela foi sequestrada. A voz de Laura se desfez em desespero. Por favor, mantenha a calma. Nome e idade da sua filha? Cláudia Martins. 16 anos. Estuda no Colégio São Pedro. É aluna do 2º ano B. Pode nos dizer o que a levou a suspeitar de um sequestro? Laura tentou respirar fundo, enviou a foto por e-mail ao atendente e falou ofegante. Olhe bem a foto. Tem uma mão estranha segurando o braço da minha filha. E um homem, ele tem uma cicatriz longa, um olhar que parece querer devorá-la viva. Ele está atrás dela na sala de aula. Mas o que, senhora? Ela sempre tira essas selfies sozinha, no começo da aula. Nunca deixa ninguém chegar tão perto. Vamos encaminhar o caso à equipe de investigação. Por favor, mantenha o telefone por perto. Menos de meia hora depois, na sede da Delegacia Distrital, o Major Estevão Rocha recebeu o alerta da equipe de plantão. Ele olhou a imagem na tela grande e franziu a testa. Essa cicatriz, e é familiar. Mas, Estevão suspirou. Ele se virou para a assistente, a jovem investigadora Marina Lopes, uma das novas promessas da equipe. Marina, leva essa imagem até os técnicos. Pede para analisarem cada detalhe de luz e fundo. Eu vou falar com a mãe. Laura estava sentada na sala de espera, com as mãos geladas. Quando a porta se abriu, Estevão entrou e colocou um copo de água à sua frente. A senhora é a Laura, certo? Sim. Sou eu. Por favor, vocês precisam encontrar minha filha. Faremos tudo o que for possível. Eu vi a imagem. Pode ser só um jogo de luz ou um mal-entendido. Não. Laura interrompeu, com os olhos firmes. Eu conheço o olhar da minha filha. Ela está pedindo socorro. Talvez o senhor não entenda isso, mas eu sou a mãe dela. Eu sinto. Estevão ficou em silêncio por alguns segundos. A forma como aquela mulher o encarava desesperada, mas firme não lhe permitia ignorar. Está bem. Eu acredito na senhora. Vamos investigar com todo o cuidado. Na sala de perícia, o especialista Matheus Ferreira, um homem calado,
com barba por fazer, ampliava a imagem no monitor de análise. Essa luz não bate. A fonte de luz por trás da Cláudia é branca e fria, não é a iluminação natural de uma sala de aula. O que você quer dizer com isso? Perguntou Marina. Olha a sombra no canto do quadro branco. E repara nos pés das cadeiras, tem algo fora do lugar. A foto pode ter sido tirada num ambiente simulado. Preciso de mais tempo. Tipo um estúdio montado? Mateus assentiu. Uma sala montada. Pode ser uma réplica de sala de aula. Enquanto isso, no corredor, Estevão recebeu uma mensagem de Marina ao voltar da sala de espera. A menina não compareceu à escola esta manhã. Professores confirmam ausência. Precisamos ir ao local. Estevão saiu imediatamente, levando Laura consigo. Vamos até o Colégio São Pedro. Laura sentou-se no banco de trás da viatura, o vento batendo na janela. Os olhos cheios de lágrimas, as mãos apertando o celular com a imagem perturbadora. Cláudia, e mamãe tá indo. Me espera. A viatura parou em frente ao portão do Colégio São Pedro. Um grupo de alunos se aglomerava no campo de futebol. O diretor Luiz Santos saiu às pressas ao ver a viatura. O que está acontecendo, senhor oficial? Perguntou, apreensivo. Estamos apurando informações sobre uma aluna chamada Cláudia Martins. Ela esteve na escola esta manhã? Perguntou Estevão. O diretor consultou a lista de chamada enviada pelo professor do segundo ano B. A aluna e não veio hoje. Laura desceu do carro, o rosto pálido. Não veio? Não pode ser. Ela me mandou uma foto dizendo que chegou às 7 horas. O diretor se atrapalhou, talvez tenha vindo e ido embora. Vamos verificar as câmeras. Estevão assentiu. E quero falar com o professor responsável e alguns alunos. A sala da supervisão foi aberta. As câmeras de segurança na entrada principal, corredores e pátio estavam sendo revisadas. Estevão observava com atenção. Das 7 horas às 7h30, não havia nenhuma imagem mostrando Cláudia entrando na escola. O portão mostrava a entrada e saída de outros estudantes, mas nenhum sinal dela. Laura tremia ao lado. Talvez, e ela tenha usado a entrada lateral? O diretor negou com a cabeça. A entrada lateral está fechada há mais de 2 semanas para a reforma. Enquanto isso, Marina encontrou a melhor amiga de Cláudia, uma aluna chamada Ana Pereira, de cabelos longos e olhos tristes. Cláudia comentou algo estranho ontem? Marina perguntou. Ana balançou a cabeça, hesitante, não, senhora. Ela só disse que ia apresentar o trabalho hoje. Mas eu não vi ela. E os outros colegas? Ninguém viu Cláudia hoje? Marina olhou para um grupo de alunos por perto. Um garoto chamado Diego Alves, de cabelo bagunçado, falou, viu, e eu não vi, não. Ninguém da sala viu ela hoje. Ninguém. Estevão se aproximou, sério. Uma aluna, Lúcia Souza, falou baixinho, vai 7 da manhã, eu acho que vi alguém que parecia com ela e do outro lado da rua, perto do estacionamento. Mas, e não tenho certeza. Tinha um homem perto, usando casaco escuro, boné. Laura se virou na hora, dele tinha uma cicatriz no rosto? Lúcia arregalou os olhos, e sim. Tinha uma cicatriz grande do lado esquerdo do rosto. Eu até pensei, e ele parecia assustador. Estevão fez sinal para Marina, procure mais testemunhas perto da entrada. Menos de 15 minutos depois, um entregador de café do quiosque em frente à escola se aproximou. Apresentou-se como Sérgio Costa, entregador frequente dos alunos. Por volta das 7h15 da manhã, contou Sérgio, viu uma menina de uniforme sendo puxada discretamente em direção a uma caminhonete cinza parada na esquina. Não vi bem o rosto, mas, e não parecia certo. Você lembra a placa do carro? Estevão perguntou rápido. Sérgio coçou a cabeça. Não consegui ver. Mas lembro que tinha um adesivo na lateral, depósito 42 Depósito 42?
Marina estranhou. Parece nome de galpão no distrito industrial antigo, na Zona Sul. Estevão concordou, os olhos semicerrados, podemos começar por lá. Mas antes, quero esclarecer a origem da foto. Eles voltaram à delegacia, onde o técnico Matheus Ferreira já os aguardava. Tenho novidades, disse Matheus, abrindo o laptop. O fundo da foto da Cláudia não bate com a estrutura da sala de aula verdadeira. O ângulo das mesas, a luz, até as sombras mostram que não foi tirada no Colégio São Pedro. Explica melhor. Estevão se apressou. Matheus apontou os detalhes, a luz vem de lâmpadas fluorescentes, luz branca, não luz natural. As cadeiras da foto são de um modelo antigo que foi trocado no ano passado. Acredito que a foto foi feita numa sala falsa. Laura apertou os punhos. Ele planejou tudo e sequestrou minha filha, montou um cenário igual à sala e forçou ela a me mandar a foto. Não podemos descartar essa possibilidade. Matheus assentiu. Estou extraindo os metadados da imagem. Se ele cometeu um erro, posso encontrar o GPS. Estevão assentiu, depois se virou para Marina. Precisamos investigar imediatamente esse logo o depósito 42. Rastreie a origem do galpão no distrito industrial da Zona Sul. Naquela mesma noite, a polícia coletou a lista de depósitos no distrito industrial Estrela Sul. Havia 41 depósitos ainda ativos ou registrados nos últimos 3 anos, mas alguns já estavam abandonados. Um nome chamou a atenção, Ricardo Gomes, o último locatário do Galpão 42, com contrato de apenas 6 meses atrás. Estevão arfou ao ouvir o nome. Ricardo Gomes, esse nome me soa muito familiar. O rosto de Laura empalideceu. É ele. Ele quem? Perguntou Estevão. Ele já foi segurança do Colégio São Pedro. 1 ano atrás, fiz uma denúncia porque ele tinha comportamentos estranhos com a Cláudia. Mas a escola só deu uma advertência verbal e deixou por isso mesmo. Estevão olhou para Marina. Temos nossa primeira pista concreta. Vamos para o Galpão 42. A viatura entrou no distrito industrial Estrela Sul ao entardecer. Galpões antigos, com ferrugem e tinta descascada, surgiam dos 2 lados da rua como gigantes mortos há muito tempo. O Galpão 42 ficava no fim da fileira, com portões metálicos fechados e cobertos por musgo e rachaduras. Estevão fez sinal para a equipe parar. Ele, Marina e mais 2 policiais armados avançaram em silêncio. Sem sinais de presença lá dentro. Sussurrou Marina, com a mão sobre a arma no coldre. Estevão assentiu e bateu 3 vezes na porta. Nenhuma resposta. Ele sinalizou novamente. Um dos policiais usou um pé de cabra para forçar a entrada. O som do metal ecoou, agudo e perturbador. A porta se abriu, revelando um espaço escuro, empoeirado e mal iluminado. Eles acenderam as lanternas. Todos pararam abruptamente. Dentro havia uma sala de aula. Um quadro branco encostado na parede, carteiras antigas dispostas em fileiras. Era uma réplica tosca, mas intencional de uma sala de aula. Sobre as mesas, livros didáticos do ensino médio estavam espalhados. Um celular sem bateria deitado ao lado. No canto, uma lâmpada fluorescente piscava intermitente. Não tem ninguém aqui. Murmurou Marina. Estevão avançou para o centro da sala, olhos varrendo o local. Olhou para o teto, onde havia uma pequena câmera de segurança. Tem uma câmera aqui. Ele gravava tudo? Outro policial abriu uma porta lateral. Nenhuma pessoa. Apenas sacolas com restos de fast food, garrafas vazias e um travesseiro sujo. Parece que ele saiu há pouco tempo. Avaliou Estevão. Marina conectou um notebook ao sistema da câmera. Após alguns minutos, as imagens começaram a aparecer. Eles viram Cláudia sendo puxada para dentro, mãos amarradas, boca tampada com fita adesiva, rosto aterrorizado. Em seguida, Ricardo Gomes apareceu claramente. Usava o uniforme antigo de segurança, cabelos longos caindo sobre o rosto, e a cicatriz profunda na bochecha esquerda.
Ele retirou a fita da boca da garota, sussurrou algo em seu ouvido e depois o obrigou Cláudia a se levantar, ajustou a câmera, entregou-lhe o celular e ordenou que tirasse uma selfie. Tira a foto. Rosnou Ricardo no vídeo. Como faz todo dia. Senão, sua mãe vai ver coisa bem pior. Cláudia soluçou de medo. Com as mãos trêmulas, segurou o celular, tentando sorrir exatamente o momento em que Laura havia recebido a foto naquela manhã. Estevão olhava fixamente para a tela, punhos cerrados. Desgraçado, e ele montou essa sala só para enganar. E o mais assustador é que ele conhecia os hábitos da vítima. Comentou Marina. Só um perseguidor antigo conseguiria planejar isso. Do lado de fora, Laura desabou numa cadeira, chorando alto. Ela estava tão apavorada, mas ainda tentou me mandar um sinal. Estevão se aproximou, colocou a mão sobre o ombro dela. Nós vamos trazê-la de volta. Eu prometo. Naquela noite, na delegacia, Estevão ordenou uma revisão dos arquivos antigos do Colégio São Pedro. Ricardo Gomes, 43 anos, havia sido segurança por 3 anos, demitido por conduta inapropriada com estudantes. O dossiê mostrava que Laura havia denunciado o comportamento dele 1 ano antes. Ricardo olhava fixamente para Cláudia, e uma vez fingiu tropeçar para tocá-la. Mas a escola apenas fez uma advertência verbal, sem punição formal. Que irresponsabilidade! Reclamou Marina. Estevão assentiu. E ele alimentou essa obsessão por mais de 1 ano. Durante a madrugada, a equipe de investigação rastreou o histórico bancário de Ricardo. Havia pagamentos recentes por aluguel de galpão, compras de equipamentos eletrônicos e até carteiras escolares usadas em um site de anúncios. Um pagamento em especial, feito 3 dias antes, chamou a atenção e Ricardo havia transferido dinheiro para uma pousada chamada O Refúgio, localizada numa área afastada e pouco movimentada. Estevão apontou para a tela, vê lá que ele pode estar mantendo a menina agora. O galpão foi só encenação. Mas ele não é burro de permanecer no mesmo lugar. Vamos para o refúgio. Às 4 horas da manhã, a equipe partiu. Laura quis ir junto, mas Estevão recusou. A senhora precisa ficar. Se Cláudia tiver em perigo, pode se desesperar ainda mais. Laura apenas assentiu, apertando entre as mãos uma foto impressa do vídeo em que sua filha tentava sorrir no meio do horror. Os olhos brilhavam, a voz trêmula. Por favor, tragam ela de volta. Por favor. No carro, Marina checava silenciosamente o equipamento. Estevão a observou e disse: Quando eu era criança, minha mãe dizia, e não importa onde você esteja, eu vou te encontrar. Marina sorriu de leve. Parece que Cláudia teve sorte. A mãe dela é uma guerreira. O sol começava a nascer quando a viatura entrou numa estradinha de terra que levava até o refúgio onde o destino os esperava. A viatura parou a 200 metros da pousada. Lá fora, a névoa da manhã cobria o chão, deixando o ambiente ainda mais sombrio e sinistro. Estevão ergueu a mão para a equipe. Posicionamento de contenção. Não atirem a menos que seja necessário. A segurança da menina vem primeiro. Marina assentiu, ajustou o rádio e contornou silenciosamente a parede lateral do prédio. A janela leste está aberta. Pode ser uma entrada de ar. Murmurou pelo rádio. Estevão estudava a planta do prédio, velho e degradado. Segundo o registro de aluguel, apenas 3 quartos estavam em uso. Ricardo havia se registrado com nome falso, Rafael Lopes. Vamos entrar. A porta do quarto 203 foi empurrada lentamente. Marina liderava, arma em punho. Um cheiro de mofo misturado com água sanitária invadiu o ambiente. À luz das lanternas, revelou-se um quarto bagunçado, com uma cama de solteiro velha, um ventilador de teto quebrado e uma cadeira escolar com uma perna arrancada no meio do cômodo. No canto da parede, um quadro branco com a frase rabiscada. Cláudia, você sempre foi uma menina boazinha, não foi? Abaixo, várias fotos impressas do celular em Cláudia em diferentes posições, nitidamente forçada, com olhar assustado e sorriso torto. Estevão fechou os punhos com força.
Doente miserável. Atrás da cortina grossa, havia uma pequena porta metálica. Estevão tentou abrir, mas estava trancada. Marina sinalizou para o policial auxiliar. Usaram equipamento de arrombamento. Com um estalo, a porta se abriu revelando um cômodo escuro, de pouco mais de 2 metros quadrados, sem janelas. E dentro dele estava Cláudia. A menina estava encolhida no chão, mãos amarradas com abraçadeiras de plástico, boca selada com fita. Os olhos arregalados e molhados, o corpo inteiro tremendo. Cláudia. Marina correu, retirando a fita e os laços. Agora está tudo bem. Você está segura. Cláudia não conseguia falar. Soluçava, e então desabou em pranto nos braços de Marina. Os olhos dela vagavam, como se ainda duvidasse da realidade. Estevão se virou para a equipe, viu Ricardo? Um policial respondeu, nada. Provavelmente fugiu quando percebeu nossa aproximação. Estevão acionou o rádio. Alerta total. Isolar a área num raio de 1 quilômetro. Não deixem ele escapar. Enquanto isso, Ricardo corria por entre as árvores atrás da pousada. Usava um casaco velho, boné aba baixa, rosto contorcido de raiva e medo. Tudo arruinado, outra vez, resmungava, ofegante. O celular no bolso vibrou. Era uma ligação de Laura. Ele soltou uma risada insana e desligou. Logo, você vai aprender o que acontece quando tenta me desafiar. De volta ao quarto, Cláudia sentava-se sob um cobertor dado por Marina, abraçando um travesseiro, sem ousar olhar ninguém. Estevão se sentou em frente, voz suave. Você lembra se ele disse algo? Mencionou algum outro lugar? Cláudia sussurrou, voz entrecortada. Ele disse. A aula só está começando. Disse que, e se minha mãe chamasse a polícia, e ele ia me machucar, pra ela ver. Marina respirou fundo, os olhos úmidos. Essa menina já passou por demais. Estevão se levantou, precisamos achá-lo antes que ele cumpra essas ameaças. Nesse momento, um policial bateu na porta. Encontramos outro quarto, a 2 quadras daqui, com sinais de abandono recente. A câmera do corredor pegou a silhueta do Ricardo às 5h12. Ele vestia preto e carregava uma mochila. Está perto. Estevão sacou a arma e se virou para Marina, vamos. Enquanto isso, Laura foi avisada que Cláudia estava a salvo. Ela estava na delegacia, sentada, com olhar vazio, até ouvir a notícia. Ela está bem. Disse o policial de plantão. A polícia a encontrou numa pousada. Estão caçando o Ricardo agora. Laura se levantou num salto, lágrimas brotando. Quero ver minha filha, e por favor. O policial hesitou. O capitão Estevão pediu que a senhora aguardasse, mas se quiser ir com escolta, podemos levá-la. Laura não respondeu. Apenas apertou os punhos. Estou pronta. De volta ao local, Marina, Estevão e a equipe vasculhavam os arredores. Por fim, no 3º andar de um prédio abandonado, ouviram passos suaves. Estevão levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio, e avançou lentamente. A porta se abriu. Ricardo estava sentado em um canto escuro, o olhar perdido no vazio, murmurando. Todos vocês são falsos, e só a Cláudia é real. Ela me entende, e ela. Ricardo Gomes. Gritou Estevão. Largue a arma. Ele se sobressaltou, os olhos vermelhos. Vocês não entendem nada. Largue a arma ou seremos obrigados a atirar. Ricardo se levantou de um salto, correndo em direção à janela. Marina disparou um tiro de advertência para o alto. Ele parou bruscamente, depois caiu no chão, gritando como um louco. A menina, e onde está? Eu preciso falar com ela e ainda não terminei. Estevão se aproximou e algemou, acabou. Você nunca mais vai tocar em ninguém. Do lado de fora, quando a ambulância chegou para levar Cláudia ao hospital para exames, Laura apareceu a tempo. Ela correu em direção à filha, gritando. Cláudia.
A menina virou a cabeça, reconheceu a mãe e correu para seus braços, chorando descontroladamente. Mãe, eu estava com tanto medo, achei que nunca mais. Não, meu amor. A mamãe está aqui. E sempre vai te encontrar. A ambulância partiu em direção ao Hospital São Felipe, a sirene rasgando o silêncio como se acabasse com o pesadelo que durou mais de 24 horas. Cláudia deitava na maca, sua mãozinha agarrada à da mãe. Laura não tirava os olhos da filha nem por um segundo, o rosto molhado de lágrimas, mas o olhar firme, cheio de força. Estou com frio, sussurrou Cláudia. Vai ficar tudo bem, meu amor. Só de você estar aqui, eu faço qualquer coisa. Laura se inclinou e deu um beijo na testa da filha. O médico de plantão verificou pulso e pressão, depois falou com a enfermeira. A menina tem alguns arranhões, pode estar levemente desidratada e desnutrida. O mais importante agora é o acompanhamento psicológico. Cláudia fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelas bochechas. Ainda ouvia o eco da voz rouca e doentia de Ricardo, sussurrando coisas horríveis. Ninguém vai vir. Sua mãe nem acredita em você. Ela te esqueceu. Ela estremeceu. Mas a voz da mãe também ecoava, clara e suave. A mamãe está aqui. No local, Estevão e Marina escoltaram Ricardo até a viatura. Ele não resistiu, mas os olhos giravam constantemente, e a boca não parava de murmurar. Eles não entendem, ela é um anjo, eu só queria mantê-la comigo, e minha sala de aula perfeita, e ninguém entende. Marina ficou em silêncio, apertando com força a pasta com as fotos e depoimentos das testemunhas. A cabeça dele é uma prisão inteira. Estevão assentiu, o rosto tenso. Ele sabia esconder, sabia os hábitos da vítima, criou todo um cenário para enganar a mãe e a polícia. Isso não foi um impulso. Foi um plano longo, doentio e perigoso. Ele olhou para o pátio vazio onde a ambulância havia partido. Pelo menos a menina está segura. Marina completou, e graças a uma mãe que não desistiu. Na tarde daquele dia, no Hospital São Felipe, Cláudia foi levada para a ala de cuidados especiais. Um psicólogo foi designado para acompanhá-la pessoalmente. Laura continuava ao lado da cama, sem sair do lugar. O médico disse gentilmente: nós vamos oferecer suporte psicológico completo. Mas o mais importante é a presença da família. Especialmente da mãe. Laura segurou a mão da filha. Eu vou ficar. O tempo que for, contanto que ela se recupere. Cláudia abriu os olhos devagar, olhando para a mãe. Mãe, ontem, e eu achei que nunca mais ia voltar. Mas eu ouvi você. Sussurrou Laura. Eu vi seu olhar naquela foto. Eu soube que você precisava de ajuda. Nunca vou ignorar esse olhar. Cláudia tremia. Eu tentei sorrir para você achar que estava tudo bem. Mas minhas mãos estavam presas e doía muito e eu estava com tanto medo. Laura, emocionada, acariciou os cabelos da filha. Você não precisa mais fingir. Pode chorar, pode gritar, pode ter medo. Eu estou aqui. E você está segura. Enquanto isso, na delegacia, uma reunião de emergência reunia todos os agentes envolvidos no caso. Estevão apresentou a equipe. Ricardo Gomes será indiciado por múltiplos crimes: sequestro de menor, cárcere privado, lesão corporal e ameaça à vida. O agente Jair Moura, responsável pelos antecedentes criminais, completou. Ele apresentava sinais de distúrbios mentais desde jovem. Foi expulso do ensino médio por agredir uma colega. Depois passou por vários empregos como segurança, sendo demitido de todos. E acabou encontrando o esconderijo perfeito em uma escola. Disse Marina, com sarcasmo. Estevão olhou ao redor da sala e falou com firmeza. Mas a culpa não é só dele. A escola, o sistema educacional, e nós mesmos permitimos que um lobo entrasse no meio do rebanho. Precisamos fazer algo. Completou Marina. Um caso assim não pode ser esquecido. A imprensa começou a divulgar a história no final do dia.
A imagem de Laura e Cláudia apareceu em diversos portais locais. Manchete em letras grandes. Mensagem salva-vidas: mãe solo salva filha de maníaco graças a selfie. Milhares de comentários surgiram nas redes sociais. Nunca subestime um pequeno detalhe. Obrigada a essa mãe incrível. Que menina corajosa ela é. Laura, sentada ao lado da cama da filha, viu a matéria no celular entregue por uma enfermeira. Leu em silêncio, depois desligou a tela. Cláudia perguntou baixinho. As pessoas, e vão me odiar, mãe? Laura se virou e a abraçou com força. Ninguém vai te odiar. Elas te amam. Elas se orgulham de você. E eu nunca estive tão orgulhosa. Naquela noite, quando as luzes do quarto foram suavizadas, Cláudia sussurrou. Mãe, posso dormir abraçada com você? Laura não respondeu com palavras. Apenas puxou a filha para perto e a envolveu com carinho. O medo ainda estava ali, mas pela primeira vez em 48 horas de horror, elas puderam respirar em paz. Do lado de fora da janela do hospital, a chuva começou a cair. Mas dentro daquele quarto, uma pequena chama seguia acesa, a chama do amor de mãe, impossível de apagar. Na manhã seguinte, a luz do sol dourado se espalhava pela janela do hospital, mas para Laura, tudo ainda era neblina cinzenta. Ela permanecia sentada na cadeira, com olheiras profundas, sem conseguir dormir. Cláudia ainda dormia profundamente, o rostinho pálido, exausto. Uma leve batida soou na porta. Laura se virou e viu Marina entrando com uma pasta nas mãos. Bom dia. Vim pedir permissão para conversar um pouco com a Cláudia e se ela estiver bem o suficiente. Laura assentiu, apertando suavemente a mão da filha. Vou acordá-la. Cláudia abriu os olhos lentamente, as pupilas dilatadas com a luz. Ao ver Marina, recuou assustada. Laura logo a tranquilizou. Está tudo bem, meu amor. Esta é a policial que te salvou. Só queremos conversar um pouco, lembrar o que aconteceu. Ninguém vai te machucar. Marina se sentou ao lado da cama, com um sorriso gentil. Cláudia, meu nome é Marina. Preciso que você me conte algumas coisas, só para garantir que não deixamos nada passar, tudo bem? Cláudia assentiu, bem devagar. Você lembra exatamente quando tudo começou? Sim, naquela manhã, quando eu estava chegando na escola, vi o Sr. Ricardo perto do portão lateral. Eu tentei evitar, mas ele me chamou, dizendo que precisava de ajuda. Que tipo de ajuda? Ele disse que a escola estava procurando por alguns equipamentos perdidos, e queria saber se os alunos antigos tinham levado algo sem querer. Ele ainda usava o uniforme velho de segurança, então eu acreditei que era algo da escola. Fui com ele. Laura levou a mão à boca, tentando conter o choro. E depois? Perguntou Marina com cuidado. Ele me levou até um caminhão. Aí, de repente ele tapou minha boca. Não consegui gritar. Estava escuro e cheirando mal dentro do carro. Não lembro quanto tempo passou. Quando acordei, já estava naquela sala de aula falsa. Marina virou a página da prancheta. Você sabe por que ele te sequestrou? Cláudia tremia. Ele disse que eu era a aluna boazinha e a única coisa boa que restava. Disse que o mundo lá fora era sujo, horrível e por isso queria me manter com ele. Marina apertou os lábios. E ele te obrigou a montar aquela cena de sala de aula? Cláudia assentiu. Ele me deu meu celular, mandou tirar a foto. Mandou sorrir. Disse que, se eu não fizesse, mandaria uma foto minha amarrada para minha mãe. Laura segurou a mão da filha com força e chorou alto. Me perdoa por não ter te protegido antes. Não foi culpa sua. Cláudia tentou sorrir, mas o sorriso se dissolveu em lágrimas. Na sala de reuniões da delegacia, ao mesmo tempo, Estevão se reuniu com a diretoria do Colégio São Pedro. O diretor Luiz Santos mantinha a cabeça baixa, as mãos trêmulas. Nós não imaginávamos que a situação fosse tão grave. Ricardo já havia sido advertido,
mas como não havia provas concretas. Estevão falou com voz firme. O senhor permitiu que um homem já denunciado por comportamento inadequado continuasse circulando livremente pela escola, se aproximando dos alunos, e tudo o que fizeram foi dar uma advertência? Se Laura não tivesse insistido em ligar para a polícia e guardado aquela foto, Cláudia poderia não estar viva. O senhor Santos ficou sem palavras. A vice-diretora, Isabel Nunes, com mechas grisalhas nos cabelos, interveio. Nós assumimos toda a responsabilidade. Mas agora, o mais importante é garantir que o sistema não cometa o mesmo erro novamente. Estevão se levantou, com olhar severo. Levarei cada detalhe ao tribunal. A escola terá que responder por isso no processo. Não podemos continuar aceitando a desculpa de falta de provas ou como escudo para a negligência. No quarto do hospital, após o depoimento, Marina saiu e encontrou um homem de meia idade esperando do lado de fora. Ele vestia uma camisa desbotada e segurava um pequeno buquê de flores. Com licença, e a senhora é a policial responsável pelo caso da Cláudia? Sou sim. Desculpe, o senhor é? Carlos Oliveira. Sou o novo segurança, substituí o Ricardo há 6 meses. Eu ouvi alguns boatos, mas ninguém falava abertamente. Quando ele foi demitido, me senti aliviado e mais não fazia ideia de que ele ainda rondava a escola. Marina inclinou a cabeça. O senhor sabe por que ninguém o denunciou com clareza? Carlos abaixou os olhos. Medo. Medo de serem responsabilizados, de serem demitidos, medo de que os filhos fossem perseguidos. Mas depois do que aconteceu, prometo, enquanto eu for segurança, eu vou falar. Marina assentiu em silêncio. Naquela tarde, Laura lia mensagens não respondidas no celular. Dezenas de recados de familiares, amigos e colegas todos preocupados, oferecendo apoio, chorando junto com ela. Uma mensagem chamou a atenção. Era da mãe dela, que vivia no interior. Filha, você me encheu de orgulho. Salvou minha neta. Seja forte, por Cláudia. Laura chorou de novo, não de dor, mas por pura emoção acumulada. Ela se virou para Cláudia, que dormia tranquilamente. Nós conseguimos, não é, filha? Ninguém respondeu, mas o ar no quarto parecia sussurrar ossinho a cada respiração de Cláudia. Naquela noite, Ricardo Gomes foi formalmente indiciado. Na cela, ele estava em silêncio, as mãos entrelaçadas. O defensor público não conseguiu arrancar nenhuma resposta, ele só repetia uma frase. Eles nunca vão entender. Minha sala de aula, e era real. E enquanto a cidade voltava ao ritmo normal, em um pequeno quarto do Hospital São Felipe, uma mãe e sua filha ainda estavam ali, recomeçando pouco a pouco, após um pesadelo que parecia não ter fim. Do lado de fora da porta, o amanhecer se aproximava. Mas para elas, o verdadeiro sol só começava a nascer dentro do coração, graças a uma selfie aparentemente banal e ao amor inabalável de uma mãe. Uma semana após o resgate, Cláudia ainda permanecia no Hospital São Felipe sob observação. Embora não houvesse mais ferimentos físicos graves, as marcas emocionais ainda estavam longe de cicatrizar. Laura passava todo o tempo ao lado da filha. Só saía da cama quando estritamente necessário. Fazia as refeições ali mesmo e havia pedido licença não remunerada para permanecer ao lado de Cláudia. Quero sair um pouco, e disse Cláudia naquela manhã, olhando pela janela, onde o sol brilhava suavemente. Você tem certeza? Perguntou Laura, com doçura. Cláudia assentiu. Quero só me sentar ao sol, e você vem comigo, mãe? Quando é que eu não vou contigo? Respondeu Laura com um leve sorriso, ajeitando o cobertor e ajudando a filha a se levantar. As duas saíram para o jardim do hospital, onde havia bancos de pedra branca e canteiros de petúnias em flor. Cláudia respirou fundo e fechou os olhos. Mãe. Sim. Acho que, e vou ficar bem. Laura olhou para a filha, com os olhos marejados. Eu acredito em você. Você é mais corajosa do que qualquer pessoa que eu já conheci. Naquela tarde, o chefe da equipe de psicologia do hospital, João Ramos, foi até o quarto para uma nova avaliação.
Um homem por volta dos 50 anos, gentil e de fala calma, nascido no Brasil, com anos de experiência em centros de reabilitação para jovens traumatizados. Cláudia, hoje não vamos conversar como médico e paciente. Vamos conversar como dois amigos. Pode ser? Disse ele, sentando-se à mesa. Cláudia assentiu e, pela primeira vez em dias, esboçou um pequeno sorriso. Você ainda sonha com o que aconteceu? Sim, e mais menos. Você ainda sente medo dele? A menina abaixou a cabeça. Não. Não como antes. Agora eu sei que ele não pode me alcançar. João assentiu, anotando no caderno. E você acha que conseguiria contar sua história para ajudar outras pessoas? Cláudia se surpreendeu. Ajudar os outros. Isso mesmo. Há muitas crianças por aí que já passaram por coisas parecidas. Mas com sua coragem, você pode ser uma luz para elas. Laura sorriu e apertou a mão da filha. Cláudia olhou para a mãe, depois para João. Quero tentar. Enquanto isso, a imprensa começava a divulgar as informações oficiais. A primeira coletiva foi realizada na sede da polícia da cidade. O tenente Estevão Rocha ficou diante da sala lotada de repórteres. Confirmamos oficialmente que Cláudia Martins foi resgatada em segurança das mãos do suspeito Ricardo Gomes. Esse resultado é fruto da atuação conjunta da equipe de investigação, dos peritos em imagem e, principalmente, da incrível vigilância da mãe da vítima, a senhora Laura Silva. Um jornalista levantou a mão. Tenente, pode confirmar quais crimes Ricardo responderá? A lista inclui sequestro, cárcere privado, ameaça à vida, agressão e violação de privacidade. Além disso, o Ministério Público está avaliando incluí-lo no novo artigo penal por manter um ambiente de risco psicológico para menores de idade. Um murmúrio percorreu a sala. Naquela mesma tarde, em um telejornal especial, a apresentadora leu o comunicado oficial do Colégio São Pedro. Pedimos perdão à família da vítima e a todos os nossos alunos. A escola iniciará uma reforma completa no sistema de segurança, com mais câmeras, seleção rigorosa de vigilantes e a criação de um comitê de supervisão formado por pais de alunos. Laura recebeu um e-mail do novo diretor, Sr. Antônio Mendes, que substituiu Luiz Santos, afastado por negligência. O e-mail dizia: Prezada Laura, não posso imaginar a dor que você enfrentou. Gostaria de pedir permissão para visitar Cláudia em breve, se você e ela estiverem de acordo. Laura leu, suspirou. Cláudia perguntou: Você não quer encontrá-lo, mãe? Laura balançou a cabeça. O que eles dizem agora não me importa. O que importa é se você está bem. Naquela noite, Cláudia acessou as redes sociais pela primeira vez desde o sequestro. A caixa de mensagens estava repleta de apoio de amigos, professores e até desconhecidos. Uma mensagem a fez chorar. Era de sua melhor amiga, Ana Pereira. Me desculpa por não ter percebido nada. Eu estava perto e mesmo assim não consegui te ajudar. Mas te prometo, de agora em diante, vou te proteger como você me protegeu das provocações na 8ª série. Eu te devo isso. Cláudia respondeu. Ninguém tem culpa. Eu voltei. Estou viva. E a gente ainda vai se formar juntas, né? No dia seguinte, Cláudia aceitou dar entrevista a uma emissora local, no jardim do hospital, com Laura e o Dr. João ao lado. A repórter perguntou: Cláudia, o que te ajudou a sobreviver durante os momentos mais escuros? Ela olhou para a câmera. Eu pensei na minha mãe. E pensei que, mesmo que eu tivesse apenas um segundo para mandar uma mensagem, ela perceberia que algo estava errado. E ela percebeu. Laura apertou levemente a mão da filha. Cláudia olhou para a mãe e dessa vez, sorriu de verdade. O julgamento de Ricardo Gomes foi marcado para uma manhã de quarta-feira, em audiência pública no tribunal da cidade. A imprensa, organizações de proteção à infância e muitos pais compareceram para acompanhar o caso que abalou toda a opinião pública. Laura segurava a mão de Cláudia ao descer do carro, ambas vestidas de forma simples, mas impecável.
Cláudia agora estava muito mais forte. Ao lado delas, Marina e o Dr. João Ramos caminhavam como guardiões silenciosos. Do outro lado, Ricardo era escoltado do presídio, com as mãos algemadas, o rosto abatido mas ainda exibindo uma indiferença assustadora. Ele não olhava para ninguém, os olhos opacos e distantes como se nada daquilo tivesse a ver com ele. Dentro da sala do tribunal, o clima era pesado. O som do martelo de madeira ecoou. O julgamento do réu Ricardo Gomes está oficialmente aberto. A promotora Helena Cardoso, uma advogada experiente com cabelos cacheados e olhos penetrantes, começou a leitura da acusação. Excelência, o réu perseguiu, enganou, sequestrou e manteve em cativeiro uma menor de idade. Mais grave ainda, criou um ambiente falso e manipulador, forçando a vítima a sustentar uma ilusão psicológica, causando danos emocionais duradouros. Este crime não apenas afronta a lei, mas mancha a consciência humana. A sala ficou em completo silêncio. Em seguida, Cláudia foi chamada à tribuna como testemunha. Todos prenderam a respiração. Laura observava a filha caminhar, passos lentos mas firmes. Cláudia ficou ereta, com a mão sobre o peito, e sua voz, embora baixa, soava clara. Meu nome é Cláudia Martins. Fui sequestrada pelo Sr. Ricardo Gomes na manhã do dia 12 do mês passado. Fui amarrada, amordaçada e forçada a tirar fotos falsas para enganar minha mãe, fazendo-a acreditar que eu estava bem. O réu a ameaçou? Perguntou Dona Helena. Sim. Ele disse que, se eu não cooperasse, faria algo muito pior. E eu acreditei. Porque o olhar dele era como se ele não fosse mais humano. Laura chorava. João colocou a mão em seu ombro, tentando confortá-la. A defesa tentou argumentar alegando o transtorno mental incontrolável. Mas o psicólogo forense Eduardo Moreira, especialista da Universidade de São Paulo, rebateu com firmeza. Ricardo Gomes tem histórico de instabilidade leve, mas plenamente consciente de seus atos. Todas as ações, desde o engano, a montagem de cenário falso, até as ameaças, foram premeditadas. Isso não é surto. É intenção criminosa. O julgamento se estendeu até o fim da tarde. Foi então que Laura recebeu o direito de falar. Ela se levantou, com o olhar firme voltado para o tribunal. Sou mãe da Cláudia. Não entendo muito de leis. Mas sei reconhecer o olhar de socorro da minha filha. E sei que não há justificativa para um homem adulto trancar uma criança num cômodo falso e chamar isso de afeto. Ela se virou para Ricardo. O senhor não é louco. É cruel, egoísta e covarde. Minha filha não deveria carregar pesadelos todas as noites se esse sistema não tivesse sido omisso. Mas hoje, não estou aqui para lamentar. Estou aqui para exigir justiça. Por ela. E por todas as outras crianças. A sala do tribunal se levantou em aplausos após o discurso de Laura. O juiz pediu silêncio, mas a onda de apoio era impossível de conter. No final da sessão, o veredicto foi lido. O réu Ricardo Gomes é condenado a 27 anos de prisão, sem direito à redução da pena nos primeiros 20 anos. Além disso, o réu deverá passar por tratamento psicológico compulsório e está proibido de se aproximar de escolas, menores de idade ou da família da vítima para o resto da vida. O som do martelo soou mais uma vez. Ricardo permaneceu sentado, olhar vazio, sem qualquer reação. Marina observou e balançou a cabeça, no silêncio de quem sabe que perdeu. Logo após o julgamento, a mídia noticiou amplamente o caso. Na televisão, a apresentadora declarou: o julgamento de Ricardo Gomes terminou com uma sentença pesada. Esta não é apenas uma vitória da justiça, mas da fé de uma mãe que não desistiu, e de uma criança que não se entregou. Depois de quase um mês no hospital, Cláudia finalmente voltou para casa. O pequeno apartamento no quarto andar onde Laura e a filha viviam há 16 anos agora estava cheio de luz. A menina entrou na sala, onde ainda estavam o velho sofá, a mesa de madeira riscada e a moldura com a foto das duas na estante. Nada havia mudado, mas para Cláudia, tudo parecia novo, mais precioso do que nunca. Laura disse baixinho, de pé atrás da filha, e não mudei nada.
Estava esperando você voltar para ajeitar. Cláudia sorriu. Obrigada, mãe. Ainda é o nosso lar. Ela foi até a moldura, limpou a poeira com carinho e a reposicionou. Achei que nunca mais veria essa foto. Laura a abraçou por trás. Mas você foi forte. E eu te encontrei. Nos dias seguintes, a história de Cláudia e Laura se espalhou pelo país. Diversas ONGs entraram em contato pedindo permissão para compartilhar o caso como exemplo de vigilância, perseverança e amor materno. Uma escritora famosa enviou um e-mail a Laura, expressando o desejo de transformar a história em livro, com uma mensagem. A história sua e da sua filha me fez chorar. O mundo precisa se lembrar de que, às vezes, um único olhar de uma criança já é o suficiente para uma mãe arriscar tudo. Cláudia hesitou no início. Mãe, o que a senhora acha de escreverem sobre mim? Eu não quero ser famosa por algo tão doloroso. Laura segurou a mão da filha. Você não precisa ser nada. Mas se sua história ajudar outras crianças a serem ouvidas, acho que você vai se orgulhar disso. Algum tempo depois, o Colégio São Pedro convidou Laura e Cláudia para uma cerimônia de lançamento do novo Comitê de Segurança Parental, criado após o ocorrido. O novo diretor, Sr. Antônio Mendes, recebeu mãe e filha na porta da escola. Olá, Dona Laura, Cláudia. Agradeço muito pela presença de vocês hoje. E peço desculpas, em nome da escola. Laura assentiu. Cláudia respondeu com firmeza: e não vim para ouvir desculpas. Vim para garantir que nenhum outro aluno passe pelo que eu passei. Antônio hesitou e depois baixou a cabeça. Você está certa. Na cerimônia, Cláudia foi convidada a discursar diante de todos os alunos e pais. Ela subiu ao pequeno palco, com as mãos ligeiramente trêmulas, mas o olhar firme. Eu não sou uma heroína. Só sou uma criança assustada tentando sobreviver. E eu sobrevivi por causa da minha mãe. Por causa de pessoas que acreditaram que nenhum detalhe era pequeno demais para ser ignorado. O auditório estava em completo silêncio. E se eu pudesse dizer algo para cada um aqui, seria: se você vir algo errado, fale. Se notar que o olhar de um amigo mudou, não ignore. O silêncio, às vezes, é o mais assustador. Os aplausos vieram fortes e demoraram a cessar. Após o evento, Cláudia recebeu centenas de cartas escritas à mão de alunos de outras escolas. Uma delas a comoveu profundamente, vinda de uma menina do 7º ano chamada Luana Nascimento. Irmã Cláudia, um primo me assustou quando eu estava sozinha em casa. Eu não contei nada porque não queria preocupar minha mãe. Mas depois de ver você na TV, eu contei. Minha mãe me abraçou por muito tempo. Acho que você me salvou. Cláudia leu e releu a carta, com lágrimas caindo nas mãos. Mãe, a gente realmente fez algo, não foi? Laura assentiu, sem precisar dizer mais nada. Naquela noite, quando tudo finalmente estava em paz, mãe e filha ficaram na varanda de casa. Uma brisa suave soprava, trazendo o perfume do jasmim do jardim lá embaixo. Cláudia recostou a cabeça no ombro da mãe. Mãe! O que foi, filha? A senhora sempre vai me procurar, né? Laura riu, as lágrimas voltando aos olhos, mas agora eram de serenidade. Sempre, meu amor. A história é um lembrete poderoso de que o amor de uma mãe pode ultrapassar qualquer limite. Um simples detalhe, um olhar numa foto salvou uma vida. A maior lição é: e nunca ignore a intuição do coração, principalmente quando vem de uma mãe. E que a sociedade deve ouvir, observar e agir a tempo diante de sinais de alerta. Todos nós, mesmo sendo pessoas comuns, podemos ser heróis quando não nos calamos diante do perigo. E, às vezes, um gesto pequeno pode salvar uma vida inteira. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.